A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Viver Sem Medo, pelo expositor Eduardo Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Queridos amigos, muita paz a todos. Uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão, de troca de informações, sempre buscando colocar temáticas da atualidade em consonância com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e com a nossa tão querida doutrina espírita, a fim de procurar caminharmos todos com mais segurança, com mais amor no coração, com mais firmeza nessa trajetória de tantos desafios e, ao mesmo tempo, de tantas bênçãos que é a vida terrena. Sejam todos muito bem-vindos, muita paz, muita harmonia. Muito obrigado pela presença. Nós vamos ler uma página, como de hábito, ler uma página do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e logo em seguida vamos fazer a nossa oração para poder, de fato, iniciar as nossas reflexões sobre a temática da noite. Então vamos ler a nossa página, que Deus nos abençoe. O título dela é Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo e amando, e nunca desfalecer. Emmanuel. Vamos então orar. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em teu santo nome, a fim de sorver na fonte pura do teu Evangelho Redentor toda a paz, toda a tranquilidade, todo o sentimento de amor que tanto nos faz falta, a fim de que nossas vidas cada vez mais se preencham de luz e de paz, de amor e fé, e essa jornada terrena possa cada vez ser mais rica de realizações no campo do bem, do amor e da caridade. Que em mais uma noite juntos, os benfeitores espirituais possam nos inspirar e nos amparar, abençoando a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares,
para que a felicidade, a saúde e a paz se façam cada vez mais presentes. Sê conosco, Senhor. Os benfeitores amigos nos inspirem e nos abençoem em nome de Deus e que Deus nos dê permissão para prosseguir em nossas atividades, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando agora após a prece, sejam todos muito bem-vindos, muita paz, muita harmonia. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Centro Espírita Luz e Verdade, aqui embaixo, é só clicar no botão inscrever-se ou inscrever, ativar o sininho, a fim de que o canal possa crescer, as ideias, as tarefas, as palestras possam ser multiplicadas, as atividades da nossa casa também sejam multiplicadas e possam atingir um número maior de pessoas, que o objetivo não é outro senão ajudar e servir sempre. Que Deus nos abençoe, sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje é viver sem medo. Essa realidade tão presente em nossas vidas, que é o medo, e refletirmos sobre a importância de viver vencendo o medo. Então, que Deus nos abençoe. Quando nós falamos sobre o medo, nós estamos falando a respeito de um sentimento a nível de proteção individual. O medo, ele acaba tendo algum tipo de utilidade, porque ele acaba nos preservando em determinadas situações. Se eu digo, por exemplo, que eu tenho medo de altura, isso de alguma forma me impedirá de arriscar a minha vida na altura, como muitas pessoas se arriscam de forma desordenada, exceção feita àqueles que trabalham em certas situações ou que vivenciam certas realidades em que a altura acaba sendo uma necessidade. Mas há muitas pessoas que se arriscam sem qualquer necessidade, sem qualquer proteção individual, colocando suas vidas em risco simplesmente por uma altura desnecessária. Outros, por exemplo, que não têm medo de velocidade e, por causa disso, são imprudentes e então pegam os seus carros, os seus veículos e vão em velocidades muito mais altas do que o permitido, porque não têm medo de velocidade. Outros, que têm um certo medo da velocidade, acabam se precavendo e então se preservam, evitam acidentes, evitam certas problemáticas, porque têm medo de velocidade. Então, o medo, ele pode não ser uma coisa boa, mas ele acaba tendo algum tipo de utilidade em nossa vida. A grande questão não é a ideia do medo em si. A grande questão, a grande problemática é o medo que nos impede, que nos trava e que causa certos estados patológicos, certos estados fóbicos. Porque o ideal mesmo é não termos o medo, mas infelizmente todos nós temos. O ideal é transformarmos a ideia de medo numa ideia de prudência. Eu não preciso ter medo de velocidade, como dissemos, para que eu não ande num carro a 300 por hora pelas ruas, provocando acidentes. Eu não preciso ter medo de velocidade. Eu posso simplesmente fazer isso por bom senso. Porque eu tenho bom senso, porque eu sou uma pessoa prudente, eu então não vou dirigir em alta velocidade. Por uma questão de bom senso e não por uma questão de medo. Então, o medo, quando existe, ele acaba tendo algum tipo de benefício em algumas situações, mas ele pode ser substituído pela sabedoria, pelo bom senso e pela boa educação, que farão esse papel, sem que tenhamos que vivenciar a ideia do medo, que é uma grande problemática da atualidade. Então, procuremos vencer o medo. Óbvio que não é um trabalho fácil, óbvio que não é uma realidade de um dia para o outro, e é uma realidade que está a braços com todos nós. Todos temos, de alguma forma, algum tipo de medo. Se não for algo crônico, é alguma coisa local, é alguma coisa pontual, mas todos nós já sentimos, ou estamos sentindo, ou sentiremos algum tipo de medo. Isso não é algo para nos causar conflito. Somos seres em evolução, estamos na Terra para aprender e servir, então todas essas falhas são naturais do processo evolutivo. O que não podemos é nos acomodar com essa realidade. Temos que procurar, sim, suplantar essa realidade e vencer o medo. Assim como temos que vencer o ciúme, vencer a inveja, vencer a corrupção, vencer a raiva, vencer a mentira, vencer a ignorância. Temos tantos desafios para vencer, o medo é apenas mais um deles. E quando conseguimos vencê-lo,
a nossa vida se torna muito mais realizadora, muito mais rica de produtividade. E estamos na Terra para sermos produtivos, para sermos realizadores. O medo em si, ele não existe. Ele está dentro de nós. Ele é uma criação mental. Isso é muito importante para entendermos esse conceito do medo. Ele não existe. Se eu digo, por exemplo, que eu tenho medo de voar de avião, na verdade, o avião está lá. A culpa não é do avião. Se eu tenho medo de voar de avião, o medo está dentro de mim. Porque todos os dias existe mais de 100, 200 mil voos no mundo. Os dados pré-pandemia, não sei hoje como está, mas antes da pandemia, havia cerca de 200 mil voos por dia no mundo. E o índice de acidentes é praticamente nulo. Raramente nós ouvimos falar de acidente de avião. Muito raro. E 200 mil voos por dia no planeta. Bilhões de pessoas voando anualmente. E quase não há notícia de acidente. Então não há razão para o medo. Todas essas pessoas estão voando, essas máquinas estão no ar, os pilotos estão lá capacitados. Onde está o medo? Está dentro de cada um de nós. Isso vale para o avião, isso vale para quaisquer outras coisas. Então, se eu quero superar o medo, a questão não está fora, ela está dentro de mim. E ela está dentro de mim por duas razões. Quais as razões que constroem o medo? Uma é a falta de conhecimento. Se eu conheço tal realidade, aquilo vai anular, ou pelo menos diminuir o meu medo. E a outra é a questão emocional. O lado do conhecimento, como que ele alivia o medo? Porque muitas vezes o nosso medo é pelo desconhecido. Então a pessoa diz que tem medo de voar de avião. Vamos pegar de novo o avião, que é um bom exemplo. A pessoa diz que tem medo de voar de avião. E aí pergunta-se por quê. E a pessoa diz que pode cair a qualquer momento o avião. Mas a partir do momento que a pessoa começar a estudar a segurança do avião, que raramente tem acidente, que é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, etc., que é mais seguro do que um carro, que é mais seguro do que... E aí vai colocando esse conhecimento dos níveis de segurança do avião, vão fazer, provavelmente, que ela consiga voar, porque ela conheceu. Então, o desconhecimento gera medo. Se vem uma pessoa na minha direção que eu não conheço, eu posso sentir medo, eu não sei quem é. Vem uma pessoa estranha na minha direção, eu posso pensar, será um assaltante? Será um bandido? Quem será? Por quê? Porque eu não conheço a pessoa. Se eu conheço a pessoa, eu não vou sentir medo, porque é um conhecido. Então, quando nós conhecemos, o medo tende a diminuir. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é o lado emocional. Esse, muitas vezes, é mais difícil, porque já entra em um lado dos traumas, dos conflitos que nós carregamos conosco. Então, a pessoa tem conflitos, tem traumas, para superar aquilo é mais difícil. O lado do conhecimento é mais fácil, porque está acessível. O lado emocional, muitas vezes, é mais difícil. É importante a ajuda dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras, para superar certos medos, e alguns deles, quando atingem um nível mais elevado, tornam-se os medos fóbicos. O que é, então, naturalmente mais difícil e necessita de um atendimento, de uma orientação mais focada, mais especializada. As fobias que nós conhecemos, a claustrofobia, medo de lugares fechados, a agorafobia, medos de lugares abertos, tantos e tantos medos que existem e que vão tomando conta da nossa existência. Existem inúmeras fobias e são traumas. São traumas e que têm tratamento. Todos eles têm tratamento. E o grande problema é que, na concepção psicológica, na psicanálise, especialmente junguiana, Jung diz que nós temos, como todos sabem, o consciente e o inconsciente. E entre os dois, o subconsciente. Quando algo está no consciente, é mais fácil de se resolver. Só que muitas vezes ideias são tão fortalecidas que elas vão para o nível inconsciente. E ao descer para o inconsciente, elas estão mais fortalecidas. E isso se torna mais difícil de retirarmos. Imaginemos, por exemplo, uma mala que está repleta de utensílios.
Aqueles que estão por cima é fácil de nós retirar. Aqueles que estão lá no fundo, nós temos que remover a mala inteira para poder, muitas vezes, encontrar algo para retirar. É mais ou menos a ideia do inconsciente. O que está a nível consciente está logo ali, diante dos nossos olhos, é mais fácil de remover. O que está a nível inconsciente está lá no fundo, dá mais trabalho para buscar e resolver. Por isso, muitas vezes, é importante a ajuda de um terapeuta, a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, porque muitas vezes sozinho nós não conseguimos fazer esse trabalho. Portanto, é uma realidade que nós temos que refletir dia a dia a fim de superar as nossas limitações, especialmente se essas limitações nos impedem de prosseguir em nossas tarefas. Porque se a pessoa muitas vezes tem medo de algo, mas de algo que não está ao seu redor, isso pode não atrapalhar a sua vida. Por exemplo, eu posso ter medo de cobra, mas o lugar que eu vivo não tem cobras. Cobra normalmente só tem no meio do mato. Como eu vivo na cidade, eu ando de avião, eu ando de carro, eu não tenho cobras ao meu redor. Então isso dificilmente vai afetar a minha vida. É um medo, mas não vai afetar a minha vida, não vai me impedir de viver. Mas se eu tenho, por exemplo, claustrofobia, isso já vai me atrapalhar muito mais. Eu não vou andar de elevador, eu não vou andar de avião. Isso vai me atrapalhar muito mais. Outros medos que eu possa ter, que fazem parte do meu dia a dia, vão travar a minha realidade e vão me impedir de fazer e conquistar tantas coisas que eu posso conquistar. E aí é mais preocupante, porque aí precisa de uma atenção maior. O outro medo que citamos, medo de cobra, por exemplo, não é tão preocupante se a pessoa vive longe de cobras. Agora, esses outros medos do dia a dia, da sociedade, precisam ter bastante atenção. Não que o outro não precise, mas esse precisa mais, porque esse nos impede de realizar as nossas tarefas, nos impede de superar, de realizar, de produzir mais dentro de um contexto. E Jung, Carl Gustav Jung, ele trabalha com essa ideia do consciente e do inconsciente. E a necessidade de mergulharmos nessa proposta que ele chama de psiquismo, onde tudo está interligado e as ideias estão armazenadas. É importantíssimo, portanto, deixarmos as ideias negativas irem embora e não assimilarmos as ideias negativas. É comum, na nossa inferioridade, ideias negativas nos chegam e nós muitas vezes armazenamos ao invés de deixá-las irem embora. Ora, se me vem uma ideia negativa, da mesma forma que ela chega, ela deve ir embora. Porque normalmente se diz assim: evitemos pensar no mal, evitemos ter pensamentos negativos. É verdade, devemos evitar. Mas eles chegam, concordam comigo? Eles aparecem na nossa vida. Não há como viver totalmente fora de pensamentos negativos. É uma televisão que nós ligamos e tem uma notícia ruim. É um conhecido que chega e fala alguma coisa que chama a nossa atenção. É alguma cena um pouco mais marcante. São pensamentos que surgem. Ora, devemos evitar ter pensamentos negativos, mas se eles existem, quando eles chegarem, da mesma forma que chegam, eles vão embora. Eles chegam e passam. E da mesma forma que passam, eles se vão e nós ficamos sem eles. Por isso que pensamentos negativos devem ser eliminados nos primeiros 5 segundos. Não foque nos pensamentos. A sua mente não é você. A minha mente não sou eu. Nós temos o hábito de achar que tudo que chega na nossa mente somos nós que estamos produzindo, não necessariamente. A nossa mente é como se fosse uma TV. Eu ligo uma TV e começo a assistir o que está passando. A nossa mente é a mesma coisa. A TV não sou eu, assim como a mente também não é. As ideias que me vêm, os pensamentos que me surgem, não são coisas minhas. Porque me vem uma ideia de morte, é sinal de que eu vou morrer? Porque me vem uma ideia de doença, é sinal de que eu vou ficar doente? Evidente que não. Ideias vêm de todo lugar. O nosso pensamento ele pode ser fruto de ideias do passado. Os pensamentos que surgem podem ser ideias que vieram de outras pessoas e que a nossa mente captou. E, na verdade, vieram de outros, porque estamos interligados pelo pensamento. Podem ser influências espirituais. Nós somos constantemente influenciados pelos espíritos, pelo pensamento, tanto espíritos bons quanto maus. Então, nem tudo que nós pensamos é produzido por nós. Somos nós que estamos pensando. São coisas que captamos de fora. Aliás, a maior parte dos pensamentos produzidos por nós não são genuinamente nossos. São
captados de uma realidade externa, que cabe a cada um de nós analisar se são positivos ou não. Da mesma forma, quando ligamos uma televisão e estamos assistindo um canal, nós podemos analisar se aquilo é bom ou não. Eu posso mudar de canal ou eu posso desligar a TV se não tiver nada de bom naquele momento. Da mesma forma, é a nossa mente. Se um pensamento está ruim, eu mudo aquele pensamento, mudo aquele canal, ou eu posso desligar a televisão, desligar aquele pensamento. Pensamentos negativos devem ser eliminados nos primeiros segundos que surgem. E como se elimina? Não é brigando pelo pensamento, é ocupando a mente com outra coisa, pensando outra coisa no lugar, indo procurar algum serviço, alguma tarefa que vai nos dar, vai prender a nossa atenção, e aquele pensamento vai embora. Mas se eu fico focando no pensamento que surgiu, logo esse pensamento se fortalece em mim. Então, se vem um pensamento, por exemplo, que eu vou morrer amanhã. Se vem esse pensamento, Eduardo, você vai morrer amanhã, eu posso muito bem olhar e falar, isso não é nada meu, não. É coisa da minha cabeça, mas nada disso vai acontecer. E deixo o pensamento ir embora, pronto, acabou. Ou eu vou me ocupar com alguma outra tarefa, acabou. Agora, se eu começo a refletir sobre isso, se eu começo a dizer, vou morrer amanhã, por que está me vindo essa ideia? Será que eu vou morrer mesmo amanhã? Será que meus dias estão contados? Será que minha vida termina hoje? Isso começa a se fortalecer dentro de mim, daqui a pouco eu não saio de casa amanhã. Daqui a pouco eu estou doente, eu estou com medo, eu estou com depressão, eu estou com uma série de coisas porque eu fortaleci a ideia negativa dentro de mim. E ideias negativas não devem ser fortalecidas, devem ser eliminadas. Existem 3 medos que são considerados os mais presentes na vida do ser humano. São os 3 principais medos que praticamente toda a humanidade tem. Ou um deles, ou os 3. Mas quase toda a humanidade tem. É o medo de morrer, o medo de adoecer, ficar doente, e o medo de falar em público, pelo incrível que pareça. São os 3 principais medos que o ser humano tem. O de morrer, o de adoecer e o de falar em público. Ora, daí nós poderíamos discorrer uma série de medos que existem. Mas esses 3 são os principais, os mais presentes em nossas vidas. Mas sabermos, meus irmãos, que todos podemos e devemos superar os medos que nos travam. A vida é feita de realizações, a vida é feita de realidades, a vida é feita de produtividade e devemos suplantar, não nos tornarmos imprudentes, porque há pessoas que, a pretexto de serem corajosas, acham que devem ser imprudentes, fazer qualquer loucura. Aí não é coragem, aí é imprudência. Se eu saio dirigindo um carro a 200 por hora, eu não sou um corajoso, eu sou um irresponsável. Corajoso é aquele que faz o que tem que ser feito, bem feito, sem medos, mas de forma correta. Esse é o corajoso. E supera o seu medo. Como dizia Nelson Mandela, Mandela dizia que coragem não é necessariamente a ausência do medo. O corajoso não é aquele que não sente medo nunca. O corajoso é aquele que supera o seu medo, porque ele sabe o que tem que fazer. Esse é o corajoso verdadeiro, aquele que supera o medo. Dito isto, é importantíssimo trabalharmos por essa superação. Eu me lembro sempre da parábola dos talentos, quando Jesus a narrou. O Evangelho de Jesus é tão sublime, tão perfeito, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou de tudo aquilo que nós precisávamos ouvir. Tudo que nós necessitamos a nível de transformação moral, de melhoramento moral, o Mestre falou. Sobre caridade, humildade, honestidade, intelectualidade, tudo que nós imaginarmos que precisamos ouvir para a nossa evolução, o Mestre falou. E também falou da questão do medo. Várias passagens Jesus fala da importância da coragem da fé, da importância da coragem na prática do bem, da importância de superação da nossa timidez, dos nossos medos. Uma das passagens mais claras nesse contexto é a parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, Jesus conta aos apóstolos que um senhor chamou 3 dos seus servos e a um deles deu 10 talentos, ao outro deu 5 talentos
e ao terceiro deu apenas 1 talento. E disse a eles que fossem e que cuidassem bem dos tesouros que receberam. Talentos, nesse contexto, é como se fosse dinheiro, como se fosse uma moeda. Mais tarde, eles voltaram, e o Senhor quis saber o que cada um fez com o seu talento. O primeiro, que recebeu 10, disse: Senhor, aqui estão os 10 talentos que o Senhor me deu, e mais outros 10 que eu consegui. Então, tome 20 talentos, que eu multipliquei o que o Senhor me deu. E o Senhor disse: servo bom, servo fiel, como foste fiel no pouco, também serás fiel no muito, dar-te-ei ainda muitas outras coisas. Veio o segundo e disse: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, e está aqui 10 talentos, porque eu multipliquei e consegui, assim como meu irmão, mais 5, multipliquei, e aqui estão. E o Senhor disse: servo bom, servo fiel, multiplicaste o que eu te dei. E veio o terceiro. E o terceiro olhou para o Senhor, e o Senhor disse: onde está o talento? O terceiro havia recebido 1 talento. E ele entregou para o Senhor 1 talento. E o Senhor lhe disse: por que não fizeste igual aos teus irmãos, que multiplicaram o talento que eu dei? E esse terceiro servo disse: Senhor, eu tive medo. Olha o medo. Eu tive medo porque eu sei que o Senhor é austero e poderia chamar-nos a atenção. Então, ao invés de investir, eu enterrei o talento para guardá-lo. E agora, na hora de vir ver o Senhor, eu desenterrei e trouxe o talento do jeito que o Senhor me deu. E o Senhor disse: servo mau, servo infiel, porque o medo te impediu de produzir e de construir coisas boas. Você deveria ter utilizado os tesouros que eu te dei para investir no bem, para fazer coisas boas e multiplicar aquilo que te foi dado. Mas o medo te impediu de o fazê-lo. Os outros não tiveram medo e esse servo teve. Veja, Jesus já falava sobre a questão do medo e como nós temos que superá-lo. Portanto, meus irmãos, lembremos dessa realidade. Os medos que nós possuímos, cada um de nós sabe aquilo que sente. Quais são os nossos medos? E perguntemos para nós mesmos o porquê. Porque os medos são variados. O meu medo não é o seu, não é o do outro, não é o do outro. Porque um pode ter medo, por exemplo, de ficar doente. O outro pode ter medo de desabar um prédio. O outro pode ter medo de barata. Cada um tem o seu medo. E nenhum medo deve ser desvalorizado. Ninguém deve dizer que isso é uma bobagem, que o outro é bobo por ter esse medo. Cada um sabe aquilo que sente. Nunca devemos diminuir a dor do nosso próximo. Se achamos que a dor do outro é uma bobagem, ou é uma frescura, como se diz na gíria, estamos dizendo isso porque não somos nós que estamos ali. Cada um sabe o que passa dentro de si. Nunca podemos julgar o que o outro sente. Devemos ajudar o outro naquilo que ele está sentindo. É fácil falar que é fácil aquilo que para nós não é difícil. Então se torna fácil, porque aquilo para mim não tem dificuldade alguma. Mas o outro sabe o que sente, como eu sei aquilo que eu sinto. Essa reflexão é muito importante. Então cada um de nós deve se indagar o porquê das coisas que eu sinto e qual a razão delas. Fazemos um debate interno. Se eu tenho algum medo que me trava, eu posso superar aquilo de um dia para o outro, num estalar de dedos. Mas ao longo das semanas, dos meses ou até dos anos, eu posso conseguir, eu posso sim superar e com certeza conseguirei. Se eu começar a fazer autocrítica daquilo, se eu começar a fazer pequenos exercícios de superação e começar a exercitar aquilo que me causa medo, e começar a me questionar, a me analisar como que surgiu esse medo. Será que foi alguma coisa na infância? Será que foi alguma coisa na minha adolescência? Será que foi alguém que falou alguma coisa e aquilo me marcou? Alguma coisa aconteceu e nós vamos tentando investigar e vamos fazendo autocrítica. Será que tem razão para esse medo? E vamos observando e vamos lutando e aos poucos vamos superando. E vamos entendendo que a vida pode ser vivida de forma mais natural. Muitas pessoas, por exemplo, têm o medo de morrer, como dizíamos. Os 3 maiores medos das pessoas, da humanidade, é o medo de morrer, de adoecer e de falar em público. O medo de morrer, por exemplo, quantas pessoas que têm medo de morrer? Olha,
não devemos ter medo de morrer. A morte é um fenômeno natural. A morte é sinônimo de vida. O que não podemos é buscar a morte, antecipar a nossa morte, provocar a nossa morte. Isso não. Mas vivermos naturalmente, de forma consciente e sabendo que no momento certo Deus nos chamará. Agora, a vida, ela só tem sentido porque um dia ela vai terminar. A vida física é assim, meus irmãos. A vida eterna é a vida espiritual. É esta sim. Depois da morte, a vida é eterna. No mundo espiritual não existe morte, não existe despedida. Não existe nada disso, porque a vida é eterna. Agora, na Terra, a morte é um processo natural que deve ser visto naturalmente. Kardec faz até uma comparação muito bela, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, quando ele diz: imaginemos que dois amigos estão presos, estão encarcerados. Um deles consegue se soltar primeiro. O outro que fica, ele vai ficar triste porque seu amigo se libertou? Não. Ele vai aguardar pacientemente o momento também da libertação dele para encontrar o amigo lá fora. Da mesma forma é a morte. Não devemos nos revoltar porque um ser querido partiu. E nem devemos ter medo porque nós iremos um dia morrer. Eu não posso ter medo daquilo que inevitavelmente vai acontecer. Nós vamos morrer. Todos nós. E como nós vamos morrer, não devemos ter medo. Se não devemos ter medo nem mesmo daquilo que é improvável, como vamos ter medo daquilo que é evidente? A morte é evidente que vai acontecer. E a vida terrena, meus irmãos, ela tem sentido porque ela chega ao fim. É o fim que faz a vida ter sentido. Imaginemos a pessoa que vive para sempre. Se houvesse essa possibilidade de viver para sempre. Jesus, a vida dele teve sentido na terra, porque assim como nós, ele morreu um dia. Ele morreu na cruz. Um livro que nós lemos, ele só tem sentido porque ele acaba. Imaginemos um livro que não acabasse. Imaginemos um filme que não tivesse final. Imaginemos uma novela que não tivesse o último capítulo. Perde o sentido. Pelo menos grande parte do seu sentido. Na tradição da mitologia grega, ficou muito famosa a história da Sibila de Cuma, a Sibila Cumana. A Sibila de Cuma é uma história mitológica, naturalmente, mas a mitologia traz inúmeros ensinamentos. Na mitologia, a Sibila de Cuma era uma profetisa, ela vaticinava o futuro e ficou muito conhecida por isso. E ela não queria morrer. Ela gostava tanto da vida dela, das tarefas que ela fazia, das previsões que realizava, desejava viver para sempre. E ela pediu ao deus Apolo que lhe concedesse viver cerca de 1000 anos. 9 vidas consecutivas de 110 anos cada uma. 990 anos. 1000 anos ela queria viver. E o deus Apolo, então, concedeu. Concedeu a ela que ela vivesse 1000 anos na Terra. Só que houve um detalhe. Ela pediu a vida eterna para o deus Apolo, mas ela não pediu a juventude eterna. Ela esqueceu de pedir a juventude. Pediu só a vida eterna, mas a juventude não. Ou seja, ela foi envelhecendo, 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 e chegou um momento que ela não aguentava mais. O corpo debilitado, as dificuldades, e, no entanto, ainda tinha séculos para viver. E chegou um momento que ela implorava para morrer. Implorava para morrer, porque já não aguentava mais viver daquela forma. Claro que é um ensinamento na mitologia, mas veja, ela implorava pela morte, porque já havia feito o que deveria fazer. Óbvio que nós não devemos implorar pela morte, mas na tradição da Sibila Cumana fica o exemplo de quem queria viver para sempre na Terra. E não é na Terra que nós vivemos para sempre, é no mundo espiritual. Então, por que ter medo de morrer? Não posso ter medo daquilo que é inevitável. É como ter medo do pôr do sol. É como dizer, eu tenho medo do sol nascer amanhã. Ele vai nascer mesmo assim, queira eu ou não. A morte é a mesma coisa, nós vamos morrer. E como vamos morrer, o fim dá sentido à realidade. E depois, na eternidade,
no mundo espiritual. Então nós viveremos eternamente essa felicidade e a vida eterna. Portanto, superar isso é fundamental. Outro grande defeito nosso, sofrimento por antecipação. Por que sofrer por antecipação, meus irmãos? Quantas coisas nós já sofremos que não aconteceu? Quantas coisas nós estamos sofrendo hoje, agora, nesse momento, e que não acontecerão? Estatísticas americanas já mostraram que 99% dos medos que nós sentimos não se concretizam. 99% dos medos que nós temos com relação ao presente e ao futuro não se concretizam. Ou seja, praticamente nenhum. E nós sofremos por nada. Quantos sofrimentos, quantas angústias por nada. Por coisas que não acontecem nem acontecerão. E Jesus já havia dito, olha como o Evangelho é a solução para tudo. Nosso Senhor já havia dito, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olha que sabedoria. É como dizer, não temeis pelo dia de amanhã. Em outro momento, Jesus disse, não vos amedronteis. Porque ele sabia que só se caminha em paz e tranquilidade. Para ter segurança, é necessário ter paz e tranquilidade. Aí estão os tratamentos para a realidade do medo, os tratamentos médicos, naturalmente, as psiquiatrias, as terapias, os psicólogos, e também a nossa necessidade pessoal de luta, através da meditação, da boa leitura, da prática do bem, da reflexão. Nós vamos superando esses medos. E isso vai nos tornando pessoas melhores. A doutrina espírita, ela é tão bela, o espiritismo é tão perfeito, tão sublime, que nos ensina a superar essas debilidades todas, inclusive a do medo. Porque nos ensina que a vida prossegue após a morte. Porque nos ensina sobre a reencarnação que justifica os sofrimentos presentes pelos equívocos do passado. Porque diz que os nossos amores que partiram antes de nós podemos rever no mundo dos espíritos mais tarde. Porque nos ensina que nós somos espíritos imortais, então não devemos temer os desafios da Terra. O espiritismo nos ensina tantas e tantas realidades que, através da prática do bem, eu estou dando a minha colaboração na construção de um mundo melhor. Por isso a coragem da fé é fundamental. E assim eu vou superando, como Jesus sobre as águas. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Simão Pedro estava no barco, viu Jesus sobre as águas e disse, Senhor, os apóstolos ficaram estupefactos, ver Jesus caminhando sobre as águas. Disseram, Senhor, Simão Pedro disse, faça com que eu possa caminhar também sobre as águas. E Jesus olhou para ele e disse, então vem, Pedro. Um simples convite. Ou seja, Jesus queria que ele tivesse a coragem da fé. Vem, Pedro. Apenas isso. Faça com que eu caminhe também, Senhor. Vem, Pedro. E Pedro então colocou os 2 pés sobre a água. E diz a tradição cristã que ele conseguiu dar 2 ou 3 passos sobre a água. Só que, de repente, o vento ficou mais forte, o mar se agitou e ele teve medo. Pedro teve medo. E ao sentir medo, ele começou a afundar. E Jesus disse, Senhor, salva-me. Jesus olhou para ele, Jesus de pé sobre as águas, e disse, ó homens de pouca fé. E ele então deu a mão para Pedro e colocou Pedro de volta para o barco. E então ficaram ali dialogando. E Jesus demonstrou o caminhar sobre as águas verdadeiro. A incredulidade, o materialismo, tentou dizer que Jesus não caminhou sobre as águas, que Jesus estava sobre um banco de areia. Não é verdade. Jesus caminhou sobre as águas. E isso é totalmente científico. Não há nada de anticientífico você caminhar sobre as águas. Da mesma forma que um objeto pode pairar no ar pela manipulação dos fluidos, da mesma forma que uma pessoa pode levitar pela anulação momentânea da lei da gravidade, também pode-se caminhar sobre as águas, desde que tenha sabedoria e poder para isso. E Jesus o tinha mais do que qualquer um. E ele queria que nós tivéssemos essa coragem. Por isso ele disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e mais.
podeis fazer tudo o que eu faço. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, fazei brilhar a vossa luz. É essa luz de Jesus que o Espiritismo nos ensina a brilhar, através da vivência do bem, do estudo, mas acima de tudo do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim, venceremos o medo, venceremos a nós próprios e seremos verdadeiros cristãos, porque o verdadeiro guerreiro é aquele que vence a si mesmo, não é aquele que vence o próximo. E o cristão, ele vence a si próprio, dia após dia, ajudando na construção de um mundo melhor. Meus irmãos, nós então chegamos ao final dessa reflexão. Gostaria de agradecer o carinho da presença de todos, a atenção que tiveram até esse momento. Muito obrigado pela atenção, nós vamos já fazer a nossa prece. Muito obrigado pela atenção, pela presença. Aqueles que são espíritas e aqueles que não são, que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, agradecendo a presença, o carinho de todos, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de paz. Que o teu amor e a tua luz, Mestre, sejam em nossos corações, abençoando a toda a humanidade. Fortalece-nos a fé, a esperança, a caridade, a fim de que nossas vidas cada vez mais sejam ricas de realizações no campo do amor, na realização das boas obras a que o Senhor nos convida. Se conosco, Mestre querido, abençoando a todos, especialmente aqueles que mais sofrem. Muito obrigado por tudo, Jesus amado, e graças a Deus. Que assim seja, muita paz a todos, fiquemos com Deus. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal, dia 24 de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas, com o tema Fatalidade, pelo expositor Alan Faria, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês.